Saudação a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos para a nossa meditação de hoje na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz assim: Aparecem 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim fazes como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e fazes bolo. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e eles estavam em pé, junto a ele debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí, está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado os costumes das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-se. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra?
Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar do Senhor ao Senhor. Ainda que sou pó e cinza, se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Irmãos, aqui está dizendo a palavra do Senhor, que o nosso Deus é um Deus tão poderoso, irmãos. E Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a minha vida, conhece a tua vida. Ele conhece o nosso amanhã. Ele conhece os lugares da terra, né? Todos os lugares, todas as cidades, todo esse Brasil, todo o mundo inteiro. Deus conhece, Deus sabe de tudo. E a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor, ele veio até Abraão, porque Deus conhecia Abraão. Deus conhecia o coração de Abraão, Deus conhecia ele, Deus tinha feito, né, uma promessa para Abraão, para que ele saísse do meio da sua parentela, que Deus queria fazer dele uma grande nação. E Deus, quando falou isso com Abraão, Deus viu que Abraão, de pronto, obedeceu à voz do Senhor. Ele saiu do meio da sua parentela, tomou sua esposa e saiu peregrino, né, começou a peregrinar pela terra. Então Deus viu que Abraão, né, era um homem fiel, era um homem sincero, era um homem que não temia, né, as coisas terrenas, mas que ele estava de pronto para obedecer à voz do Senhor teu Deus. Mesmo não vendo Deus naquele momento, que Deus chamou ele, pediu para que ele saísse da sua parentela, ele assim, ouvindo a voz do Senhor e não sabendo para onde ele iria, mas Deus sabia, porque Deus conhece todas as coisas. Então Abraão saiu peregrinando, foi fazer a vontade do Senhor em direção à cidade que Deus ainda ia lhe mostrar. E no meio desta caminhada, desta trajetória, qual nós lemos aqui, Deus viu que Abraão era um homem sincero de coração, era um homem que temia Deus, era um homem que mantinha sua fidelidade com Deus, era um homem que não se misturava com outras nações, era assim, em questão de adoração a outros deuses, era um homem que verdadeiramente tinha Deus como seu guia, o seu pastor, o seu ajudador, o seu cuidador. E que Deus, para Deus, ele via que em Deus não havia nada difícil, porque se Deus falou: eu vou te levar para uma terra que você ainda não está vendo, mas que já sei onde é, que está preparado, que eu estou preparando para você. E eu vejo em você que você saiu, você veio, você me obedeceu. E pela obediência e fé de Abraão, Deus viu que era um homem de fé, porque para você fazer alguma coisa, irmão, segundo a ordem do Senhor, você precisa ter fé. E pela fé, nós conquistamos, pela fé, nós saímos, pela fé, nós vamos fazer aquilo que o Senhor tem nos pedido, tem nos ordenado. E quando Deus viu fé em Abraão, confiança, Deus então vem até Abraão no meio da sua trajetória, do seu caminho, onde ele tinha armado a sua tenda, porque ele estava caminhando em direção à terra, mas a pessoa precisava descansar, precisava parar um pouco na caminhada, porque é humano, né, irmão? E não sabia ainda onde era o lugar, portanto ele só estava indo em frente, mas ele parava, né, os pontos de parada onde ele ficava ali, como se fosse uma hospedagem, ele parava naquele lugar e ali ele, né, levantava a tenda ali e ficava ali.
E ali entre Sodoma, entre a cidade que ele saiu e Sodoma e Gomorra, ele fez a tenda dele ali. E foi quando o Senhor veio com os dois varões, né? Veio 3 varões até Abraão. E quando ele viu, ele se prostrou. E aqueles homens que vinham até ali, antigamente, era como viajantes. Geralmente, antigamente, assim, ali pro lado do Nordeste, mais ou menos, num passado antigo, pessoas que viajavam assim, às vezes no meio da estrada encontrava ali uma casa ali, e as pessoas paravam, e aquelas famílias daquela casa, geralmente dava hospedagem, dava água, alimentava os animais daquelas pessoas. Então, na época de Abraão foi a mesma coisa. Quando ele estava com a tenda ali parado, veio aqueles 3 homens, era como 3 viajantes, como se eles fossem passar por aquela estrada e seguir adiante. E quando Abraão viu aquilo, ele falou: olha, não, não vai adiante, mas pare, né? Fique aqui, come, né? Se alimenta, fica aqui na minha tenda, descansa um pouco, alimenta, toma uma água, né? Depois vocês seguem adiante, depois vocês podem continuar a sua viagem. E Abraão então recebeu, mas ele não sabia que ele estava recebendo na sua casa o próprio Deus, o Senhor, porque a palavra fala que o Senhor se apresentou a Abraão como aquele conjunto com aqueles 2 homens, né? Aqueles 2 varões. E Abraão rapidamente disse para Sara: prepara o alimento aí para eles, falou para o seu moço foi lá e preparou uma vitela, pegou a melhor que tinha, preparou o melhor que eles tinham e ofereceu ao Senhor, alimentando o Senhor, porque o Senhor ali não estava em forma de espírito, mas em forma de homem, em forma de carne como nós, e estava ali. E então eles se alimentaram, descansaram, e enquanto eles estavam se alimentando, o Senhor falou para Abraão: olha aqui, Abraão. No tempo, foi ali que ele reconheceu que era Deus, porque ele falou: olha, daqui, no tempo da vida, eu voltarei aqui, eu vou voltar aqui, e Sara, a tua mulher, vai abraçar um filho. Por quê? Porque, irmãos, Abraão recebeu o Senhor, Abraão recebeu ali o Senhor na sua casa com prazer, com alegria. Recebeu o Senhor ali, deu o melhor dele para o Senhor, fez o melhor para o Senhor, sem esperar nada em troca. Deus, ele precisava, ele não tinha filho, a esposa não tinha filho, e naquela época, a mulher que não tinha filho, irmão, ela se sentia uma pessoa rejeitada, se sentia assim sem valor, sabe? Era costume das mulheres ter muitos filhos, que nem, né, teve lá, ela teve 2, mas o Senhor, né, Jacó teve mais, entendeu? Então as mulheres tinham filhos, e a palavra do Senhor fala que as mulheres às vezes ficavam meio que constrangidas, meio que sem valor, desprezada, porque elas queriam ser mãe e não tinha. E Sara já não tinha nem mais os costumes das mulheres, porque já estavam avançados em idade. Abraão também. Não é porque eles eram velhos na idade que Deus não podia fazer um milagre na vida deles. Não é porque eles tinham uma idade avançada que eles não tinham esperança de alcançar algo de Deus. Por isso ele deu o melhor dele para Deus, ele ofereceu o que ele tinha de melhor para Deus. E Deus recebeu aquela oferta, né? aquele momento ali, reunido ali, Deus recebeu com prazer. E por Deus ver a fé de Abraão, a confiança que ele tinha em Deus e o prazer de servir a Deus com o melhor que ele tinha, Deus então faz essa promessa: vou dar um filho a Sara. Abraão aceitou, recebeu. Mas Sara riu. Sara falou: mas peraí, isso é até engraçado, porque eu já sou avançada em idade, meu Senhor também é avançado em idade, nós não temos mais idade para isso, eu nem tenho mais os costumes das mulheres. Não, isso pode ser uma piada, né, irmãos? Como fosse nos dias de hoje, nós olhamos assim e falamos: meu Deus, isso só pode ser uma piada, não está acontecendo, não é verdade. Mas o Senhor tinha falado que ele ia dar um filho para Sara, e ele falou. Quando Sara riu, aí o Senhor falou para Abraão: por que Sara está rindo?
Porque Sara riu quando eu disse que ela ia abraçar um filho. Aí Sara temeu. Ela falou: não, mas como? Então esse daí não é um homem qualquer. Esses 3 varão não é qualquer pessoa. Esses 3 varão têm algo diferente. Eles conhecem a minha vida, eles sabem no meu coração. Ele até sabe que eu tô aqui atrás, aqui na minha cozinha da tenda aqui. Ele já soube que eu dei risada. Não, isso daí não é uma coisa qualquer. Esse é um Deus, um Senhor que está aí. E ela temeu. E ela então, né, temeu ao Senhor. Então, irmãos, ali, depois que eles se alimentaram, a palavra do Senhor segue dizendo que eles saíram, foi encaminhando. Aí o Senhor falou para os 2 varão: olha, eu vejo que Abraão é um homem, como nós lemos aqui, ó. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Porque Deus sabe o que Deus tinha ido fazer lá? Sabe o que Deus tinha ido fazer, meus irmãos, minhas irmãs? O Senhor tinha ido, porque o Senhor estava indo em direção a Sodoma e Gomorra. E o Senhor estava indo com uma determinação de destruir Sodoma e Gomorra devido aos seus pecados, as lascívias, a prostituição, as coisas ruins, irmãos, as coisas, o pecado era tão terrível diante do Senhor que cheirava mal diante de Deus, o pecado de Sodoma e Gomorra. E nesse tempo, né, estava na cidade de Sodoma e Gomorra, estava lá Ló, né, o sobrinho de Abraão, estava lá dentro. Né? E Abraão, quando percebeu que o Senhor ia em direção a Sodoma e Gomorra, ele começou a falar com Deus, porque Deus falou: eu não posso ocultar de Abraão o que eu vou fazer, porque Abraão, diz aqui, ó, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Ele vai estar sempre comigo, eu vou cumprir todas as promessas que eu fiz na vida dele. Eu sou amigo de Abraão, né? Abraão era considerado amigo de Deus. E como amigo, Abraão não podia ficar ocultado daquilo que Deus ia fazer. E quando nós, irmãos, tomamos uma decisão de servir a Deus, seguir os mandamentos do Senhor, andar no seu caminho, fazer a vontade do Senhor, nós também, além de filhos, nos tornamos amigos de Deus. E quando nos tornamos amigos de Deus, Deus não faz nada sem antes nos revelar, sem antes nos avisar. Deus não nos deixa cair em tentação porque Ele nos alerta. Deus não nos deixa pecar contra Ele porque Ele nos avisa. Por intermédio do seu Espírito Santo que Jesus Cristo enviou quando voltou ao Pai, Ele vem nos orientar, nos alertar. Se estamos indo em direção errada, Ele nos avisa. Se estamos procurando fazer alguma coisa que não agrada a Deus, o Espírito Santo de Deus nos inspira, nos alerta, nos fala, para que nós possamos, irmãos, nos desviar do mal. E ali o Senhor falou: não posso ocultar o que eu vou fazer. Então nós temos segredos com Deus, nós temos contato íntimo com Deus. Por quê? Porque quando você obedece à voz de Deus, Abraão foi obediente ao Senhor. Abraão não negou a sua fé. Abraão não rejeitou o chamado de Deus. Abraão não virou as costas para o Senhor, mesmo sabendo que o que ele não podia ter era filhos, mas ele não negou, ele continuou confiando no Senhor. E aqui ele fala: olha, visto que Abraão vai ser uma grande nação, eu não posso ocultar nada dele, eu tenho que falar com ele, eu tenho que mostrar para ele o que eu vou fazer. E o que o Senhor ia fazer? O Senhor tinha ido em determinação para destruir Sodoma e Gomorra, mas o Senhor sabia que lá em Sodoma e Gomorra tinha alguém que Abraão amava muito. E que Deus não podia ferir o coração de Abraão se destruísse aquela vida que estava lá em Sodoma e Gomorra. Então ele não podia ocultar de Abraão. E quando Abraão soube que o Senhor estava indo para Sodoma para destruir aquela cidade, porque o Senhor fez ele saber, a palavra do Senhor diz que Abraão então intercede com Deus pela vida das pessoas, dos homens que viviam naquela cidade. E a palavra do Senhor diz: olha, Senhor, Abraão dizendo para o Senhor: Senhor, se tiver 50
pessoa fiel lá dentro, se tiver 50 justos, 50 homens que não pecaram, 50 homens ali 50 pessoas que não curvaram diante de imagens, não se curvaram diante dos pecados, da prostituição, né, daquelas coisas terríveis que Sodoma e Gomorra faz. Se tiver 50 homens lá, Senhor, o Senhor vai destruir a cidade. Mesmo com aqueles 50 justos, ele disse: se tiver 50, por amor dos 50 eu não destruirei. E Abraão torna a falar: e se tiver menos 5 dos 50, mas os outros for justos, o Senhor vai destruir ele. Por amor dos 45 eu não destruo. Mas Senhor, e se tiver 30? O Senhor, por amor dos 30 também não. Mas Deus sabia, meus irmãos, que dentro daquela cidade não havia esse tanto de justo que Abraão achava que tinha. O único justo que tinha lá dentro era só um, que era Ló, o seu sobrinho, que Ló não se contaminava, que Ló escolheu aquele lugar, mas Ló não se contaminou com aquele lugar. E Deus sabia que Ló estava ali dentro e que era amado, que era considerado como um filho de Abraão, porque era sobrinho de Abraão e Abraão amava Ló como um filho para ele, era como um filho Ló para ele. Então, o Senhor sabia do amor grande que ele tinha por Ló. Então ele falou: Senhor, por amor então das 10 pessoas que tiver lá, o Senhor, não vou matar por causa dos 10. Mas o Senhor sabia que não havia tudo isso. Só que antes do Senhor ir para lá, né, a Bíblia fala que os 2 varões, os 2 anjos, o Senhor enviou para, né, direção a Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou com o Senhor ali, né, conversando entre si, fazendo esse desafio, essa intercessão, ele intercedendo por aqueles homens. E ali Deus então seguiu o seu caminho e Abraão voltou para sua casa. Mas também Abraão sabia que só Ló era fiel a Deus. E quando os varões chegou naquela cidade, irmãos, para tirar Ló de dentro daquela cidade, porque Deus ia destruir a cidade. Aqueles homens eram tão maldosos, tão cruéis, irmãos. Aqueles homens eram tão endemoniados, para falar a verdade. Aqueles homens tinham um espírito tão maligno na vida deles, que a Bíblia fala que eles queriam, irmãos, a todo custo, pegar os varões. No sentido, né, pegar em outro sentido que não posso dizer aqui, mas se você ler aí na sua palavra, na sua Bíblia, Ló recebe os 2 anjos em sua casa no capítulo 19, você vai entender o que aqueles varões daquela cidade tão pecaminosa, tão cheia de coisas, sabe, irmãos, tão assim terríveis. Você vai ver no capítulo 19 que aqueles homens daquela cidade queriam a todo custo pegar aqueles 2 varões que chegou na casa de Ló para tirar Ló de lá. E o Ló ainda falou: olha, tenho minhas 2 filhas, por que vocês não tomam minhas 2 filhas? Querendo livrar aqueles homens, porque tão grande é esse pecado que vocês querem fazer com esses varões. Mas os homens queriam os varões. Os homens queriam, eram os homens, irmão. Não queria as mulheres, queria os homens. E o Senhor ali, aqueles 2 varões que estavam ali, que não era nada mais, nada menos do anjos do Senhor que estava ali. E aqueles 2 anjos cegou a visão daqueles homens. Deixou aqueles homens cegos. E ali livrou Ló, tirou Ló daquela cidade. E o anjo falou: ó, vai sair, Ló, vai sair da cidade, você, suas filhas e sua esposa, mas não olhe para trás. Os genros de Ló não quiseram saber de Deus. Então tomou as filhas de Ló, tomaram as filhas de Ló. Ló saiu com a sua família e o anjo falou: e vocês vão e não olhe para trás. Não olhe para trás, porque o Senhor vai destruir esta cidade. E vai ser terrível o que o Senhor vai fazer aqui. Então vocês têm que seguir adiante sem olhar para trás. Mas a Bíblia diz que a mulher de Ló, ela era tão vaidosa, tão envolvida com materialismo, tão materialista,
que quando estava saindo, ela ficou com dó das coisas dela que estava ficando para trás. Ela ficou com dó de deixar as coisas dela de vaidade, de materialismo para trás e ser destruído com o que Deus ia destruir a cidade, que ela olhou para trás arrependida, ela queria voltar para buscar aquelas coisas dela. Ela queria voltar para as coisas materiais dela e ela então se transformou num quê? Numa estátua de sal. Ou seja, ela se transformou, na hora ela virou uma estátua de sal, de um ser humano ela se transformou numa estátua de sal, porque ela desobedeceu à voz de Deus. E a voz de Deus foi que ela não era para olhar para trás. Irmãos, quantas pessoas estão estagnadas, estão travadas, estão paradas, estão como que aquela mulher estátua de sal, porque tem olhado para trás, tem olhado para as coisas terrenas, tem olhado para o materialismo, tem olhado para as coisas que não vêm de Deus. Quando a Bíblia fala, olhai para Deus, olhai para os céus, buscai primeiro o reino de Deus. Ló, com suas 2 filhas, seguiu a sua viagem, foi tirado de Sodoma. E a Bíblia diz que quando foi tirado Ló e as suas 2 filhas, porque a sua mulher não saiu de lá por causa que se transformou numa estátua de sal, ficou estagnada. Irmãos, quem fica para trás, olhando para trás, perece no caminho. Quem fica parado olhando para as coisas terrenas, esquece de salvar a sua alma, de ter um contato com Deus, como tinha Abraão, de ser amigo de Deus. Então, irmãos, nós não podemos ficar parados olhando para trás, olhando para frente. Ai, meu Deus, quando eu era daquele lugar. Ah, meu Deus, quando eu tinha aquele carro. Ah, meu Deus, e quando eu tinha aquela casa. Você fica parado pensando no que você tinha e acaba perdendo o que o Senhor quer te dar. Deus quer te dar o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, o melhor calçado. Deus quer te colocar numa cidade melhor para viver. Deus quer te colocar num emprego melhor para você ganhar bem. Mas você está parado olhando para o passado. Irmãos, passado já diz tudo. Passado é o que passou, passou. E Deus fala que Ele faz tudo novo na nossa vida. Então nós não podemos ficar parado, estagnado. Olha a promessa que Deus tinha para Abraão, transformar ele numa grande nação. Olha a promessa que Deus tinha na vida de Sara, dar a ela um filho, mesmo na sua velhice, porque para Deus nada é impossível. Agora vem comigo, pense comigo. Olha o que Deus tem para mim, para você. Ele quer fazer de nós, irmãos, um grande vencedor, uma grande vencedora, um grande conquistador. Tem trajetória, tem caminho a percorrer, tem lutas, tem perseguição, tem tanta coisa, irmãos, que vem contra nós, vem. Mas o que Deus tem para nos dar é muito maior e melhor do que as lutas, porque, irmãos, é como uma dor do parto. A mulher, quando está para dar luz, ela sente uma dor terrível, uma tristeza, uma angústia de tanta dor que ela sente. Mas a palavra do Senhor diz que quando nasce a criança, ela se sente um prazer, ela sente alegria por ter nascido um homem na terra, um humano, né? Por ter conquistado, porque para ela é impossível. Se você olhar, você começa a meditar, meu Deus, como que dentro de uma mulher pode crescer uma pessoa formada, com a cabeça, corpo, com tudo isso que nós temos, não sente o pé, sabe? Não fica pesado. Como assim? Né? Como disse o profeta, de modo assombroso o Senhor me formou no ventre da minha mãe, porque é algo para se meditar, irmãos. A grandeza e o poderio que tem o nosso Deus. Então Ele conhece a sua vida. Ele sabe que onde você está não é para você estar aí, porque Deus tem coisas grandes para te dar. Deus sabe que onde você está parado, olhando para o passado, a sua vida está estagnada, está parada, você está numa zona de conforto. Deus quer que você saia dessa estagnação, saia dessa zona de conforto e vai conquistar o que Deus tem para você. Porque alguém te perseguiu, porque alguém te humilhou, porque alguém te desprezou, porque alguém falou alguma coisa para você. Você deixa, não é verdade, eu não vou mais fazer isso.
Alguém chegou e tentou atrapalhar os seus projetos, você larga para lá, não vai dar certo mesmo. E parou. Você está como a mulher de Ló, olhando para trás, olhando para os perseguidores, olhando para quem está falando as coisas contrárias. Sodoma e Gomorra era uma cidade terrível, uma cidade que não merecia perdão de Deus, não, irmãos. Por isso Deus destruiu aquela cidade, porque não havia arrependimento, não havia conserto, não havia nela justo que pudesse ser salvo pela mão do Senhor, a não ser Ló. E era para ser Ló e sua família, mas Deus sabia que até a mulher de Ló não era justa com Deus. Deus sabia. Então, dos 50 que Abraão mencionou para Deus naquela intercessão, só havia 3 pessoas que era justa, que poderia ser salva por Deus naquele lugar. E aí na tua casa, Deus sabe o que você tem enfrentado. Aí no seu trabalho, você trabalha aí, irmã. Deus sabe que você é o único justo. Ou você é um dos 3, 4 justos, ou 5 justos. E às vezes Deus quer te fazer vencedor no meio desses outros. Deus quer te dar um melhor. Às vezes você fala, meu Deus, eu estava trabalhando, estava bem, estava ganhando bem, Senhor. E agora, Senhor, eu fui mandado embora desse trabalho, meu Deus. Ou seja, Deus te tirou deste lugar. Porque Deus quer te levar para uma terra, para um outro lugar, onde você vai poder exercer a sua fé em Deus. Pode ser que onde você estava, você não tinha tempo de ler a Bíblia, você não tinha tempo de orar, você não tinha tempo de congregar, você não tinha nem tempo de participar da Santa Ceia, porque tem lugar que você trabalha sábado, domingo, feriado, e não tem paz, não tem sossego, não tem tempo para buscar a Deus. Então Deus às vezes permite, para quê? Para você poder adorá-lo, para você poder ser mais grato, para você servir a Deus, para você estar na comunhão com os irmãos na congregação, para você fazer a obra de Deus. Você que se aposentou, já é um aposentado e arrumou um emprego e agora não tem tempo nem para buscar Deus, não tem tempo nem para cuidar da obra de Deus. Deus te deu aposentadoria para você ter o seu salário e poder cuidar das coisas de Deus, mas você está aí fazendo materialismo, ocupado com o que está ficando para trás. Olha, se eu não trabalhar, se eu não fizer isso, se eu não vou ter dinheiro. Você já tem o seu salário. Lembra da mãe de Moisés? Ela foi paga para cuidar de Moisés. Deus te deu aposentadoria, irmão, na sua idade que você está. Muitos já de idade não conseguem, você conseguiu, porque Deus te deu para quê? Para você cuidar da obra de Deus. Então aproveita a oportunidade. Para de ficar preso ao materialismo terreno e começa a cuidar da obra do Senhor. Começa a cuidar das coisas do Senhor. Faça como Abraão. Abraão em todo o tempo cuidava das coisas do Senhor. Toda vez ele foi colocado à prova, mas ele nunca desanimou, nunca desistiu. E uma das maiores provas que Deus pediu a Abraão não foi ele sair da sua parentela, não foi desafiar ele para a morte dos que estava em Sodoma, não. A maior prova de fé que Deus pediu a Abraão e Abraão não negou a sua fé foi pedir o seu único filho, Isaque, em sacrifício. E o Senhor disse para ele: Abraão, eu quero o teu filho. Ele falou: vou provar Abraão, vou ver como que Abraão vai reagir diante dessa minha petição. E quando foi levado lá no alto do monte para ser sacrificado em sacrifício a Deus, enquanto estavam caminhando, Isaque fala: pai, temos o fogo, temos a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão só disse: meu filho, fique em paz, o Deus que nós servimos vai prover. Porque quando ele sai da sua parentela, Deus está com ele. Quando o Senhor destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus tirou Ló de lá, que era sobrinho dele. Deus teve misericórdia e ajudou, não deixou aquela pessoa que era amor da vida de Abraão crescer junto com aquela cidade pecaminosa. Deus deu a ele filho, fez uma promessa e cumpriu, apesar de que estava precipitada, entregou sua escrava para Abraão, filho através dela, mas não é a mesma coisa. Não adianta você querer nos apresentar algo para Deus que não é a mesma coisa da promessa de Deus. Deus te fala: vou te dar um carro, você vai lá e compra uma charrete. Não é o que Deus quer te dar. Deus fala: olha, eu vou te dar uma casa. Você vai lá e faz uma conta lá, não consegue nem dar porque era numa dívida. Não era isso que Deus queria dar.
Porque Deus falou, eu vou te dar. E quando Deus fala que vai nos dar, irmãos, Ele não nos deixa perecer. Ele não vai dar algo para você sofrer. Ele não vai dar algo para você morrer. Ele não vai dar algo para você se afastar da presença dele, murmurar, blasfemar. Não, Ele vai te dar o melhor. Ele vai te dar. Para isso tem que ter a paciência de Jó. Tem que ter a paciência de esperar o tempo certo, a hora certa. Você não teve paciência. E quando Isaac nasceu, aquele contento entre ela e aquela escrava, que foi preciso mandar embora de casa, porque não estavam dando mais certo as duas juntas, por causa dos filhos, né? Então, irmãos, não adianta. Você deu o passo errado, não esperar o tempo de Deus. Deus pode até permitir você conquistar, mas não vai ter a bênção que Deus queria te dar. Então, toma cuidado nas suas decisões. Cuidado de ficar parado olhando para o passado. Toma cuidado de ficar no crédito, nas conversões. Quantas coisas, quantas conversinhas, quanto criqui daqui, criqui dali. Cuidado para você não alimentar das coisas e perder a bênção de Deus. Abraão ouvia a voz de Deus. Abraão dava crédito à voz de Deus. Abraão só obedecia à voz do Senhor. Por isso que Abraão era próspero. Abraão é abençoado. Abraão era um homem honrado. E ele foi considerado amigo de Deus e pai de todas as nações. E o Senhor disse, em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Porque em Abraão havia fé. E em Abraão havia confiança. Em Abraão havia uma cor nele, algo tão maravilhoso. Era a obediência e temor ao Senhor. Ele negava a fé. Ele não negava. Quantas vezes você nega a sua fé? Quantas vezes você nega o nome de Jesus? Quantas vezes você alguém olha para você, nossa, você é crente? Eu vou uma igreja, mas tem vergonha de dizer que é servo de Deus vivo. Alguém chega para você sabia que vinha uma perseguição para os crentes? Eu tô sabendo, já tô até com medo, fica até com me ouvir, fazer alguma perseguição contra o cristão, porque é capaz de na hora negar de Jesus. Abraão não negar. Abraão todo o tempo fiel ao Senhor. Abraão em todo tempo fazia prova com Deus. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você, irmãos, é vitorioso em tudo. Você passa, você não abandona na primeira profissão, você não abandona o ministério na primeira prova, não. Você agarra com toda a fé, você vai para oração, você vai para consagração, você vai, pega mais com Deus, você vai para examinação da palavra, vai estudar a palavra de Deus, vai crédito à voz de Deus. Por quê? Porque o Senhor, o nosso Deus, conhece você. Ele sabe sua estrutura. Ele sabe até que ponto você pode ir adiante. Então, passa como Abraão. Segue o exemplo de... A Bíblia fala para nós seguir o exemplo dos fiéis. E quem são os fiéis? Os fiéis são os que obedecem a voz de Deus. São obedientes à palavra de Deus. São obedientes à voz do Espírito Santo. No passado, Deus deixou registrado para nós obedecer a Deus e seguir o exemplo desses fiéis. Os fiéis foram os vitoriosos, que passaram lutas, que enfrentaram os leões, que enfrentaram cadeias, que enfrentaram as guerras, tribulações. Mas eles não negaram a fé. Eles não negaram o nome do Senhor Jesus. Eles não negaram a Deus. Eles negaram a palavra. Eles mantinham a sua fidelidade em qualquer lugar que eles achassem. Porque eles tinham consigo uma coisa. Se eu estiver no alto da montanha, o meu Deus vai estar lá. Se eu estiver no meio do vale, Deus vai estar lá. Se eu estiver no meio do deserto, o meu Deus vai estar lá. Porque a palavra fala que o povo ficou 40 anos no deserto. Lá Deus estava. Então no deserto, na água. Olha, Jonas, no fundo do mar, dentro da barriga do peixe, ele reconheceu que lá Deus estava com ele. Então, não temas, não tenha medo das afrontas, não tenha medo do que me diz, não. Se você tem a certeza de que o Senhor é contigo, continue na sua fé. Pode vir a luta, pode vir perseguição, pode vir calúnia, mas não pare, não olhe para trás, não desista, não negue o Senhor jamais. Permaneça fiel em todo tempo e em todo lugar, dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, fora de casa, dentro da empresa que você trabalha, fora da empresa, nas ruas, viajando, onde você estiver, minha irmã. Não queira desejar os mares dos ímpios, não queira desejar as coisas do mundo para satisfazer carnalmente, satisfazer o seu ego, perder a maior bem da tua vida, que é chamado amigo de Deus. Porque o mundo vai virar as costas para você, o mundo vai negar, e quando ele virar as costas, negar você, quem vai do teu lado? Se você permanecer fiel com Deus, você vai ter a certeza de que Deus estará ali. Mas se você não quer mais fiel com Deus, estiver ligado ali no mundo, aquele mundo vai ser destruído, vai ser perecido, você também vai perecer junto, como a mulher de Ló.
né? Não permaneça na fidelidade que você prometeu diante do altar do Senhor. Quando o pastor fez o apelo, você disse, eu aceito. Não foi o pastor que falou, você é obrigado a ser. Não, ele perguntou, quem quer aceitar? E você levantou a mão e disse, eu aceito. Ou seja, você decidiu aceitar. Ninguém brigou a aceitar. Jesus não te obrigou a aceitar. Deus não te obrigou a aceitar. Mas Deus deu a oportunidade e deu diante de você. Abraão poderia ter dito, não, Senhor, eu não saí do meio da minha parentela, saí andando para ir sem rumo e destino. Mas Abraão aceitou o convite e foi. Nós aceitamos o convite de servir a Deus, então vamos servi-lo com fidelidade, vamos servir com sinceridade, vamos temer a Deus acima de todas as coisas, porque a palavra de Deus que diz que não devemos ter ao homem que não tem poder de nada, que só poder de matar a carne, mas nós devemos temer a Deus, além de matar o corpo, tem poder de expulsar a alma do inferno. Então no dia do juízo, então vamos fazer por onde nós permanecemos fiéis. Vamos seguir o exemplo de Ó, não olhe para trás. Vamos seguir o exemplo de Abraão, não negue sua fé. Vamos seguir ali o exemplo de Ó, tenha ciência. Vamos seguir o exemplo de Davi, creia no Senhor, na fidelidade, seja fiel ao Senhor. Vamos seguir o exemplo de Paulo, Silas, que todo tempo foram judiados, maltratados, não negaram o Senhor. Vamos permanecer como os verdadeiros cristãos, amigos de Deus, porque nas horas mais difíceis, irmão, nas horas que você está doente, nas horas de madrugada que você passa mal, ou as horas que você está com uma prova, na hora que você está angustiado, na hora que você está cabisbaixo, entecido, ninguém está do teu lado, homem nenhum vai estar do teu lado, sua família não está do lado, mas aquele que é fiel, que chamou você e que estarei contigo até a consumação do século, ele vai estar de braços abertos, vai estar com o colo para você descansar nele, vai estar ali para te sorrir, vai estar ali para acalmar o teu coração, vai estar ali para te abraçar, vai estar ali para te animar, como ele animou Josué. Josué assumiu o lugar de Moisés, era uma multidão, irmão, e ele olhou assim, ele temeu, porque ele não tinha a mesma estrutura de Moisés, mas quando ele olhou e temeu, o Senhor se apresentou a ele em forma de anjo e falou para ele, não temas porque eu estou contigo, onde quer que tu andares, eu vou estar com você, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu vou estar com você. Então, irmãos, assim como o Senhor foi com Abraão, assim como o Senhor foi com Josué, assim como o Senhor foi com Moisés, com Davi, com Ana, com Raquel, com Rebeca, com a Débora, assim como o Senhor foi com todas essas vidas, essas pessoas que a Bíblia relata, ele também vai estar conosco, vai estar contigo, porque ele conhece a tua vida, ele conhece o teu coração, conhece o quanto você tem dedicado ao Senhor, o seu tempo, dedicado ao Senhor na palavra, na oração, no jejum, confiança. Então não deixe a vida cristã por coisas banais, não troque a sua coroa que Deus já parou desde a fundação do mundo por pecados que vai te levar para o abismo. Não, irmãos, mas permaneça fiel. Vamos permanecer na nossa fé, nossa comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E quando você perceber não está suportando, clame pelo nome de Jesus. Ele vai estar aí para te socorrer, vai estar aí para fortalecer a tua fé e juntos vamos cantar o hino da vitória em louvor ao nosso Deus pela conquista da nossa bênção. Amém? Que o Espírito Santo Deus continue a melhorar nossos corações, que a graça do Senhor seja sobre todos vós, em nome de Jesus. Amém. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, deixar o meu apelo para que você possa também vir fazer parte desse povo que vai morar no céu com o Senhor. Diga assim, Senhor Jesus, neste momento eu reconheço que sou nada sem ti. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida, ela com teu sangue para o dia do Senhor. Senhor, dá força para ser fiel em todo o tempo e seguir o exemplo dos fiéis para que eu possa ser salva em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Eu sei que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, né? Fica aí inscrever-se. Também clique no sininho para ativar a notificação para que nós colocamos novos vídeos, você ser notificado pelo YouTube que tem nossas postagens de vídeo canal, e também compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, né, no grupo do Facebook, grupo cristão, pessoas que você sabe que precisando de uma palavra, compartilhe com ela esta bênção que o Senhor vai repensar de uma forma maravilhosa. E se você puder estar dando o nosso canal, continue compartilhando e você está ajudando. Não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? O like é importante, por quê? Porque se você clicar nessa luzinha que tem aí de joinha, né, dito aí like, então você clicando aí, irmão,
no YouTube, ver que você gostou do vídeo, você foi engajado no vídeo e que foi boa, né? E o vídeo foi e recomendar para outras pessoas, chega até mesmo fora do nosso país, do nosso Brasil, indo até mesmo em outros países. Então não deixa de clicar no gostei. Estou percebendo que meus vídeos não está tendo gostei de vocês que ouviram a palavra, mesmo que eu só por 3 minutinhos aí, né? 30 segundos, não deixa de dar o like. Clica no like, clica na mãozinha, essa mãozinha que tem o dedinho apontado para cima, você é só tocar nela, não precisa fazer nada, tá bom? E Deus vai compensar vocês pelo ato de estar ajudando a evangelizar o mundo através da nossa mensagem e através da palavra de Deus, amém? Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.